Adivinha. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje o Cão vai mostrar para vocês um livro de não ficção, um ensaio na verdade, chamado Por uma Esquerda Sem Futuro, de um poeta, ele é conhecido aqui, né, pelo público brasileiro, Bom, enfim, ele é um crítico inglês, T.J. Clarke, é que tem muitas coisas aqui neste livro e ele é muito pequenininho. E ele me chamou também a atenção porque, embora pequenico, embora seja um ensaio interessante, não satisfez ao próprio autor. E eu tenho de concordar com ele, e não satisfez, e ele tanto não ficou satisfeito que ele repete isso por 2 ou 3 vezes aqui, tanto no prefácio à edição brasileira, quanto na sequência. Bom, por partes aqui. Por uma Esquerda Sem Futuro. É um livro da editora 34, da coleção Fábulas. É um livro curtinho, pequenico, mas muito bonito. Todas as ilustrações têm algo a ver, tem legenda, tá explicado. Assim, foi uma grata surpresa quando eu adquiri. Não me arrependo. Para aqueles que gostam de não ficção ou de pensar, enfim, sobre tudo que está acontecendo, recomendo muito essa leitura. Para quem não gosta de política, para quem não tem um mínimo interesse, para quem não conhece alguns autores, embora ele explique nas notas de rodapé, mas para quem não conhece autores de esquerda, autores de direita, clássicos, filosóficos até, ou o que Nietzsche disse em muitas das suas obras, fica arrastado, fica carregado, fica tipo, tá, então o que ele quis dizer? Já vou começar dando tom pelo próprio final, porque para mim é a frase que deu o tom do livro todo, e aí aqui no final dá uma satisfaçãozinha, no sentido de não, valeu a pena ele ter se debruçado a este ensaio. Ele termina assim: o que tenho para dizer por fim é que não haverá um futuro sem guerras, pobreza, pânico malthusiano, tiranias, crueldade, classes, horas improdutivas e todos os males que constituem a natural herança da carne, pois não haverá futuro nenhum. Só um presente em que a esquerda, sempre acuada e marginalizada, sempre e com orgulho, uma coisa do passado, se esforça para reunir o material para uma sociedade que Nietzsche pensava ter desaparecido da Terra. E isto é uma receita de ação política, não de quietismo, de uma esquerda capaz de encarar o mundo. Pois bem, ele encerra assim. O Arthur caiu, tadinho, na poltrona dele, mas vamos lá. Bom, então este é o Tom, ele escreve de forma gostosa, mas não é um livro que flui, embora só tenha 74 páginas com ilustrações no meio, ilustrações históricas, aí aqui o quadro reproduzido lá no final, enfim. Irei pontuar algumas passagens que chamou a atenção e, para mim, o que mais me chamou a atenção. Este livro ele escreveu em 2013, 30 anos depois de ter morado nos Estados Unidos, quando ele retorna à Europa. Então, assim que ele chega à Europa, depois de 30 anos morando nos Estados Unidos, ele decide escrever um ensaio. E muito tocou ele, e eu achei bem bonitinho, ele gasta aqui umas 2 páginas explicando isso, do convite que foi feito para ele escrever para nós, público brasileiro. E aí só o primeiro parágrafo, bom, o primeiro parágrafo é isso que eu acabei de explicar, mas o que ele fala de que posso eu, né, que morei nos Estados Unidos, que estou aqui de volta para a Europa, falar pro pessoal sobre política, pro pessoal aqui do Brasil. Então ele dá para ver que ele se debruçou, que ele se interessou, não quis escrever qualquer porcaria, longe disso. Mas ele mesmo deixa aqui, ó, Por uma Esquerda Sem Futuro foi um texto difícil de escrever. Não estou satisfeito com o resultado, mas ainda acho que ele fala as profundezas da crise porque passa à esquerda, de uma maneira que a maior parte do ensaísmo de esquerda não faz. As reações aos meus argumentos foram de todo tipo. Bom, aí aqui ele continua. Em que sentido? Ele pontua muito
E esse para mim ficou o tom de que a esquerda não tem futuro, dentre várias coisas, mas aqui ele focou no porque ela não pensa, não de modo geral, mas ela não pensa sobre ela mesma, ela não faz um exercício de autoanálise, de autocrítica, não. Então aqui ele pontua várias vezes, em várias passagens, enfim, é que ele colocou isso, deixa claro que não há este pensamento, ele recebeu uma enxurrada de críticas de pessoas que sequer leem e de pessoas da própria esquerda. Aí você vai falar uma defesa esquerda? Não é uma defesa esquerda e não é uma defesa direita. É um pensador que se propôs, embora eu goste de artes, que até gaguejei aqui no começo, que daí o Arthur fez o que fez, vocês viram. É alguém que se propôs a pensar que rumos as coisas estão tomando. Mas, como eu disse, é importante aqui. 2013 já se passaram 12 anos desde que foi escrito. Muitas coisas aqui, não é que ele anteviu, mas muitas coisas aqui estão acontecendo de forma, eu diria assim, mais até do que ele previu que poderia acontecer, de modo muito rápido, até porque o mundo 2012, se você for parar para pensar, não tinha as redes sociais do modo que tem hoje, não tinha as questões, acho que eu não tinha nem o WhatsApp ainda, estava para vir, enfim. E a esquerda, como sempre, é congelada no passado, com promessas para o futuro, sem analisar o presente, isso é palavras dele. Assim, é a ideia básica aqui do livro, então se você se interessou por essa premissa, é isso. E sempre se fazendo de coitado, de vítima, proletariado, isso, aquilo, sem um exame de consciência. Então, muito surpreendeu ele que foi a maioria das respostas que ele obteve de retorno depois que ele lançou este ensaio. E não era isso que ele estava esperando, ele estava minimamente, aqui fica claro, esperando uma troca de ideia. Então, tá, então vamos debater. Então, esse modelo já não deu certo, qual modelo poderia vir a dar certo? Né? Vamos colocar desse modo. Para quem é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, não disse isso nem estou dizendo agora. E aqui eu não sou fã de político nenhum, e eu amo política. Mas eu não gosto de polarizar, eu gosto de trazer assuntos atuais, principalmente do que nós estamos vivendo aqui na realidade brasileira, mas vocês nunca vão me viver defendendo nenhum político, de nenhum espectro. Eu sou de direita, sim, mas eu não defendo esse, aquele. Não, não é um canal parcial no sentido de se o candidato que eu gosto, que nem tem um queridinho, não é isso, é minha orientação de como eu enxergo o mundo. Então, para mim, o comunismo dá certo? Não dá, nada de esquerda dá certo. E aqui tem uma playlist enorme de autores que se decepcionaram com o comunismo, de autores anticomunistas que eram e deixaram de ser, enfim, quem já está aqui me acompanhando há um ano, nesse ano principalmente foi o tom do canal, sabe, mas eu não fico fazendo disso guerra entre nós para que nós nos polarizemos ainda mais do que o mundo já está polarizado, mas não deixo de trazer esse tipo de livro, tá? Então, eu estava esperando alguém descascar a esquerda, nem vou mentir, é que eu sou bem honesta com vocês, mas não é isso, mas não foi por isso que não me agradou, é que ele poderia ter se aprofundado muito, é muito rico, mas você vê que ele tá truncado que, assim, o que eu vou falar de tantas coisas que tem para ser ditas? Pois bem, tudo isso aqui que eu falei praticamente está aqui, pra vocês verem como é longo, e aí ele começa a pôr uma esquerda sem futuro, e aí ele começa fazendo um apanhado geral da história mundial e ele vai linkando, por isso assim, é um livro para quem gosta, para quem está, sei lá, talvez fazendo um trabalho de conclusão de curso e precise de algo mais graúdo, é um livro que agregará muito à sua bibliografia. Pois bem, e aí ele cita vários pontos, e aí aqui eu separei alguns para essa resenha ficar não muito longa, mas para você também entender, porque neste vídeo, nesse momento, não é meu intuito entrar em grandes debates, em grandes questões, enfim, vai ficar para um outro momento. Aqui ele deixa na página 18, ó, por esquerda, ele, o T.J. Clark, entende uma posição radical ao capitalismo, mas essa oposição, como sustento a seguir, nada tem a ganhar com previsões arrogantes e irrealistas sobre o fim próximo do capitalismo. A radicalidade se dá no presente. Quanto mais profundos esforços
preparatórios de um movimento político, tanto maior o seu foco aqui e agora. Então ele deixa bem claro do que o que ele está falando, você não fica com dúvidas, mas tem horas que ele está falando assim como se fosse um professor de graduação que já entende que você já passou pela graduação, então assim, se não sabe, te vira para saber, para me acompanhar, mas não jogando na cara. E aí ele vai colocando tudo, ele puxa, por exemplo, setembro de 2008, quando o George Bush era presidente, aí ele vai fazendo links, não diria exatamente analogia, por vezes sim. Ele cita uma parte aqui vai que eu gostei muito. É, olha que interessante, né? O uso que faço da palavra, estou em outra página já, o uso que faço da palavra esquerda remete, claro, a uma tradição política de que quase já não há traços nos governos e oposições que temos hoje, mais ou menos, né? É 2013 para 2024 já meio que mudou um pouco as coisas, então entenda, não é que envelheceu mal, mas historicamente dá para ser atualizado. Esquerda, portanto, é um termo que denota uma ausência, e essa quase inexistência precisa estar explícita em uma nova forma de pensar a política. A única abordagem política de esquerda que faz jus ao nome é, como sempre, a que olha nos olhos de sua insignificância, mas cujo interesse está todo voltado para aquilo que pode transformar o vestígio, lenta ou repentinamente, no começo de um movimento. Muitas e amargas serão as coisas, as ideias grandiosas, a estilística revolucionária a serem sacrificadas no processo. Pois bem, aí aqui ele mesmo se questiona, bom, tudo isso aqui que eu falei até agora, e tem mais coisa do que o que eu já disse, faz com que ele levante duas perguntas. A primeira delas seria, ele deixa, como seria para a esquerda deixar de olhar para frente, fincando-se para valer no presente, perdão. Então assim, como seria para a esquerda deixar de ficar olhando para frente? Por quê? Porque a esquerda é sempre promessa. Ah, vai ter a picanha, vai ter o churrasco, vai ter quando eu tomar posse, quando acontecer a revolução, quando, então assim, é muito no futuro, não se atém ao presente. Então a pergunta dele é, então, como seria para a esquerda deixar de olhar para frente, fincando-se para valer no presente, abandonando as veleidades proféticas, mantendo uma atitude desiludida, a todo instante debochando de seus presságios? Isso é, o que significaria para uma política de esquerda deixar para trás, removendo-os do próprio grão, da própria ideia que ela faz de si mesma, os últimos suspiros e imagens da vanguarda? Isso é uma pergunta que ele deixa no ar. E a segunda série de perguntas que ele vai relacionando, e esta está relacionada com a anterior. Há como transpor a política de esquerda para um diapasão trágico? É possível incorporar a esquerda a uma abordagem política que permanece nitidamente em contato com a tradição de Marx, Luxemburgo, Gramsci e outros? Tal tradição não é justificamente, indelevelmente avessa a ficar ruminando a experiência da derrota? Aí aqui ele se debruça em tentar responder essas questões. E aí vai longos períodos, aí ele fala que o pessoal de direita, como sempre, né, gente, respeitou mais o que ele escreveu porque entendeu a lógica do pensamento dele e escreveu carta, não parabenizando, mas olha, entendi isso, e se for isso, quis ir a fundo. Enquanto que o pessoal de esquerda, quando já leu Por um Futuro Sem Esquerda, nossa, tá falando mal do Marx, não quero nem saber, quer dizer, falta de novo esse autoexercício, essa autocrítica, né? Falta no governo atual brasileiro, enfim. E aí ele continua. Ah, teve uma parte que eu gostei muito. Para quem não sabe, isso até no livro Lágrimas na Chuva, o Sérgio Faraco também citou. Tem um livro do Lenin chamado, tem várias traduções, mas tem um livro chamado O Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. E meio que a bem premissa básica, rasa aqui, é que, e aí aqui ele vai mais ou menos explicar, mas ele só menciona isso de onde que ele tirou, que é assim, pode-se dizer que quanto mais elevada a idade média da população, mais seu aparato cultural se mostra abjetamente ajustado aos desejos da garotada de 16 anos. E também disso a esquerda precisa escapar,
foi-se o tempo em que a expressão desordem infantil era uma injúria, um insulto lançado por ninguém menos que Lenin, que uma parcela da esquerda podia ter a esperança de resgatar e transfigurar. Uma voz trágica tem a obrigação de deixar a adolescência para trás. E aqui esta expressão desordem infantil está no livro do Lenin, chamado Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Só que aqui, em vez de a gente adaptar para 16 anos, gente, dá para adaptar para essa geração Z, que eu vivo falando aqui nos vídeos, que foi a geração que elegeu o governo que hoje está lá. Eu tô para trazer aqui para vocês, aqui eu tô com um tempo estranho, tô para trazer este livro aqui, ó, O Mensalão, e que eu falo da geração Z trazendo para o Brasil, não acompanhou 2004, 2005, quando estava tendo o julgamento. Eu vou trazer esse livro aqui para vocês, que é um livro que eu gosto muito e que explica muita coisa, mas de novo, vamos pegar, quem nasceu nos anos 2000 e hoje está com 24 anos, não viu. Não viu um julgamento do Superior Tribunal Federal de verdade, no sentido de o que foi apurado, o que não, enfim. E aqui, quando se coloca essa doença infantil, seria mais a esquerda, ela seduz mais, ela romantiza mais o pessoal mais jovem com essas ideias revolucionárias. E a psicologia também, de certo modo, explica, porque a fase do desenvolvimento em que um pré-adolescente, adolescente, né, porque hoje em dia está caindo mais essa faixa etária, no sentido de o adolescente de hoje não é o adolescente dos anos 80, que foi onde eu vivi, e tem-se uma rebeldia intrínseca à fase do adolescer, né, de ser adolescente, isso tem. Fica mais fácil da gente entender onde que a esquerda coopta essas pessoas, né, esses indivíduos, porque são, e não à toa logo também quando ingressam numa faculdade, porque daí tem que 18 anos, 19 anos, você, num curso vai de 4, 5 anos, você entra com 18 e sai com 23, 24, 25, por isso essa catequização, com muitas aspas, das universidades federais, porque é fácil você imputar essas ideias na cabeça de alguém que já está biologicamente e psicamente predisposto a grandes revoluções, a ser revolucionário, a ir de contra a geração anterior. Que geração anterior? A dos próprios pais. Então, se os pais são mais conservadores, aquela coisa de sim, sim, não, não, certo, certo, errado, errado, vem alguém de esquerda e fala que você pode se sentir uma coruja se quiser, chama tédio isso hoje em dia, e aí a pessoa vai, teve um menino nos Estados Unidos há pouco que se identificou com um cervo e aí estava temporada de caça, o caçador atirou. Mas assim, sabe, é o tipo de coisa que não, eu quero ser isso, não, eu quero, que depois de certo tempo passa, mas que daria uma longa explicação psicológica, psicanalítica, não é o foco do vídeo. Então, voltando, mas aqui ele deixa isso claro. Então, quem se questiona, e eu que tentei puxar, não achei esses dados, não consegui ver a porcentagem de jovens da geração Z que votaram na última eleição presidencial, no segundo turno, no Partido dos Trabalhadores, porque para mim o grande diferencial não foi homem ou mulher, foi a questão da idade. E se vocês repararem, o grande foco de grandes marqueteiros em campanhas políticas tá focado na idade, porque esses aqui são mais suscetíveis à manipulação e a irem de contra com a geração anterior. Pronto, falei, super spoiler aí pra vocês. Bom, aí aqui ele vai citando, e não é que ele vai alterando, você vai falar, poxa, às vezes ele é pró, às vezes é contra, não, às vezes ele está ponderando de modo que parece, por isso que ele foi rechaçado pelos esquerdistas que não entenderam essa oscilação que ele fez, tentando fazer um comparativo. Isso, aqui, página 39, um trechinho, o que nos leva à questão do marxismo. Hoje está claro que o marxismo foi mais produtivamente uma teoria, um conjunto de representações descritivas sobre a sociedade burguesa e o caminho que a levaria ao fracasso. E aí ele continua aqui, né, não obstante aos seus diversos outros aspectos e ambições, foi esse o que se mostrou mais imune ao milenarismo e ao cientificismo. Os
os dois males da formação cultural em que o marxismo se originou. Em suas melhores formulações, no próprio Marx, no Lukács, nos anos 20, em Gramsci, em Benjamin, em Adorno, enfim, ele cita vários outros, o marxismo foi mais fundo na textura das crenças e práticas burguesas do que qualquer outra forma de representação descritiva, com exceção do romance. Aí ele continua e ele explica, obviamente, que não deu certo, enfim. Aí aqui ele termina com... Contudo, ela foi destruída, né, o marxismo, né, a ideia, não pela fusão e fissão dos potenciais, havia muito instalado na indústria, na indústria capitalista, e pela consoante emergência de uma comunidade de classes transfigurada, mas sim, pela mais vil paródia disso que se poderia imaginar. O socialismo tornou-se o nacional-socialismo. E aí aqui atente, ele não mencionou, mas quem era do Partido Nacional Socialista? Hitler. O comunismo tornou-se stalinismo. Sim, quem mais ficou tempo no poder, vamos colocar assim, foi Stalin, mas para Stalin chegar lá a gente teve, nossa, que tem muitos vídeos aqui no canal já falando disso, então não quero ser repetitiva, mas a gente teve a morte do Lenin, e aí a gente teve a Stalin tomando posse, vou dizer por assim, porque ele escorraçou Trotsky aqui para o México, enfim. E aí ele vai explicando. Tem fotos, aqui ó, por exemplo, tem essa foto aqui, aí ela tem legenda. Aqui ó, campanha pela coletivização da União Soviética em 1930. Nós, os camponeses dos kolkhozes, estamos liquidando os kulaks como classe com base na coletivização completa. E aí são mulheres, enfim, camponesas, e aqui ele vai explicando tudo. Então, assim, é um livro que vale a pena se você se interessa pelo assunto como eu, sim, vale. O que mais que tem para falar? Gente, tem muita coisa colocada mesmo. Aí ele chama até o utopismo, essa invenção dos primeiros funcionários públicos modernos. Por outro lado, é outra coisa para senhores de terras que têm tempo de cultivá-lo. É tudo de que os camponeses de Carlo Levi aprenderam a desconfiar. Enfim, aí ele vai citando, tem uma hora aqui que ele cita até o arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Tem muita coisa boa. Enfim, e aí ele deixa isso para as pessoas pensarem, né? E não sei se ele foi bem feliz nessa questão. Cita, para quem gosta de sociologia, Max Weber, enfim, tantos outros. E termina. Ele faz ainda ele traça um paralelo interessante, ó, quais foram na trajetória do iluminismo, de Hobbes a Nietzsche, por exemplo, de Mastre a Khrushchev, as forças características da direita. Uma visão desiludida do potencial humano, sempre a ponto, sem dúvida, de transformar-se em uma reencenação do pecado original. A direita ainda possui essas forças? Não creio. A direita já não ousa propor uma visão de natureza humana, ou quando faz, trata-se de uma meramente agostiniana, traindo o legado de Hume, Vico e mesmo de Freud e Heidegger. E aos poucos, mas de maneira inexorável, também ela acabou cedendo ao grande ensinamento moderno de que não se deve ser retrógrado. A direita abandonou os lugares ou as tonalidades que antes lhes permitiam, para a vergonha da esquerda, monopolizar a efetiva descrição e crítica da modernidade, graças aos quais conseguiu encontrar palavras para falar da proximidade do nada. À esquerda não resta opção senão tentar ocupar os assentos vazios. Enfim, aí ele vai misturando vários. Tem uma menção, eu não li e não comprei nessa Black Friday, que o preço não estava nada muito, né, de saltar aos olhos, mas ele cita ainda um personagem do romance de David Copperfield, quando ele coloca aqui, ó, pessimismo da razão, otimismo da vontade, não mais, pois agora o otimismo é uma tonalidade política indissociável das promessas do consumo, e o futuro só existe nas bolsas de derivativos. A esperança já não nos é concedida para o bem dos desesperados. Transmudou-se em um micaberismo. Ele faz referência ao personagem político e econômico sem fim. Então tá aqui, gente, que daí já ficou muito longa. E eu termino com a contracapa. O que tenho para dizer por fim é que não haverá um futuro sem guerras, pobreza,
pânico malthusiano, tiranias, crueldade, classes, horas improdutivas e todos os males que constituem a natural herança da carne, pois não haverá futuro nenhum. Só há um presente em que a esquerda, sempre acuada e marginalizada, sempre e com orgulho, uma coisa do passado, se esforça para reunir o material para uma sociedade que Nietzsche pensava ter desaparecido da Terra. Enfim, e o prefácio à edição brasileira está com tradução de José Viegas. Coleção Fábula, uma coisa interessantezinha aqui, ó, da coleção Fábula, sobre a coleção fábula do verbo latino fare, falar, como a sugerir que a fabulação é a extensão natural da fala, e assim tão elementar, diversa e escapadiça quanto esta, donde também falatório, rumor, disse que, diz, mas também enredo, trama completa do que se tem para contar. Tá aqui, para quem nunca ouviu falar nessa coleção, eu desconhecia, e já era uma resenha que eu queria ter trazido há tempos, mostrando aqui para vocês. Mais um livro, mais uma resenha aqui para o canal, dele que tá dormindo ali na poltroninha, mas agora não vai dar para mostrar. O Cão que Lê. Próximas coisas que vocês verão, sim, trarei o Mensalão, é um livro que eu quero trazer já faz tempo, de um mês, para fazer uma comparação com a Janja. E tem um livro que daí eu estou encaixotando na minha biblioteca. Esse aqui é do Trump, ele mesmo escreveu, América Debilitada, Como Tornar a América Grande Outra Vez. É um livro que você lê também rapidinho, curtinho, e foi antes, isso aqui tem ilustrações, eu gostei bastante desse livro, me surpreendeu. Tem as Torres Trump, os prédios Trump, as Tower Trump, de vários lugares de cidades norte-americanas, enfim. Antes dele ter sido a primeira vez eleito, ele começa explicando essa capa tudo, é ótimo esse livro, trarei rápido para vocês ainda, enfim, pelos próximos 10 dias. O de um mês, o idioma da mulher sapiens, é uma análise até cognitiva da ex-presidente Dilma, né, das falas e tudo mais. E esse aqui do Merval Pereira, você vai falar, eu já conheço esse livro, já, só que ele está apoiando o meu tripézinho. É o Lulismo no Poder, aquele calhamaço que eu tenho, que eu comecei a fazer um projetinho de governo Lula 3.0, que tá igual que não. Então aqui tem que ter uma mínima premissa para entender o que é o mensalão, o dia do julgamento mais importante da história política do Brasil. É um calhamacinho, mas ele é bem gostoso de ser lido. Eu gosto da escrita do Merval Pereira, tá aqui ele. E eu estou acompanhando com outro que ficou meio que no ar por coisas da vida, então eu estou com menos resenha no canal. Quem está acompanhando está vendo, está percebendo, mas ano que vem tudo irá se regularizar, então enquanto isso eu prometo trazer esses aqui para vocês, tá bem, gente? Muito obrigado a todos que estão aqui, obrigado por comentarem, por deixarem um like. Ele gosta muito de fazer vídeo, quando eu vou preparar, ele gosta. Para ano que vem teremos cenário novo, em que ele vai ficar do meu lado, porque ele sim é o cão que lê. Todas as leituras que eu faço, ele fica do meu lado e ele pede para fazer vídeo. Então, gente, é isso. Boas leituras, daquices para os seus inscritos. E até as próximas leituras, os vídeos daqui do canal O Cão que Lê.